Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, domingão, com a minha colinha na mão, porque hoje eu não quis treinar e nem ensaiar, então vamos meio no improviso mesmo. Vocês se lembram que no vídeo passado eu falei para vocês que nós iríamos ampliar um pouquinho mais desse conhecimento relacionado à questão da identificação do perfil do cliente. Eu comentei que dentro da minha atuação profissional eu fui com o tempo desenvolvendo algumas habilidades e buscando algumas informações, ampliando um pouco mais a minha interpretação sobre a forma como eu poderia observar, analisar e notar um pouco mais do comportamento desse meu cliente. Eu diria para vocês que o vídeo de hoje a gente vai focar e ser mais específico na questão das abordagens projetuais. Eu sempre fazia uma média do que o cliente de fato necessitava, daquilo que ele sonhava em relação ou seja, os seus desejos e aquilo que ele podia pagar. Mas com o tempo eu fui percebendo que essa interpretação, ou essa forma de abordagem, ou essa análise, ela foi ficando superficial demais. Ela não me dava algumas respostas que eu precisava, principalmente na hora de fazer essa relação entre o perfil do cliente e o projeto em si. Então eu comecei a buscar outras ferramentas. A primeira delas que eu encontrei foi a pirâmide de Maslow. Assim, ó, vou colocar a imagem aí para vocês, mas ela é formada em camadas, certo? E ela mostra pra gente que a questão da base, né, ou seja, a maioria das pessoas, elas estão ali na base, onde as satisfações fisiológicas falam muito mais alto. Elas estão preocupadas com comer, beber, descansar, ter prazer sexual. Outras estão um pouco acima nessa pirâmide, estão focadas na questão da segurança, na segurança de si próprios, na segurança da sua família, da sua comunidade. Há aquelas que estão dando maior ênfase às relações sociais. Com menor frequência, eu vejo pessoas focadas na questão de trabalhar a autoestima e, por fim, e raramente, encontro pessoas concentradas na autorrealização, ou seja, voltadas para o autorreconhecimento e desenvolvimento contínuo. Então, essa pirâmide ela é muito válida, porque se eu encontro, na verdade, a maior parte do tempo eu encontro pessoas que estão ali na base, elas não estão muito preocupadas com a questão do desenvolvimento pessoal, algumas não estão muito preocupadas com a questão da comunidade, da vida em sociedade, do meio ambiente, da sustentabilidade, enfim, essas pessoas estão preocupadas com as necessidades, em atender às necessidades básicas delas mesmas e no máximo da sua família. Tá? Então é muito importante porque às vezes você está ali com um discurso voltado para a questão do bairro, da cidade ou até mesmo do país e a pessoa está realmente preocupada só com aquilo que vai satisfazer os seus instintos ali, que eu diria os instintos até mesmo primitivos, mas tudo bem. Além da questão da pirâmide de Maslow, né, eu também faço uma mistura ali com a questão das inteligências múltiplas que eu mencionei para vocês, né, que são 8. Eu também utilizo um pouquinho de neurociência, a questão da persuasão e faço também um pouquinho de utilização da questão da análise comportamental. Depois que eu consigo fazer essa definição, aí eu percebo então que as pessoas, elas, com base no que eu defini, elas vão observar, elas vão exigir de mim ou até mesmo dos meus projetos conforme as suas próprias características. E aí isso é interessante, porque é muito importante que o profissional esteja alinhado ali com os interesses do cliente. Né? E aí é onde eu coloco para vocês que ao longo da minha carreira, pescando conhecimento de outras áreas, eu acabei então construindo 8 abordagens que eu vou falar sobre cada uma delas com vocês agora. A primeira delas é a abordagem clássica, é aquela abordagem mais comum. As pessoas estão reproduzindo, né? Elas estão fazendo cópias dos próprios projetos, dos projetos dos amigos, dos projetos dos vizinhos. Eles não estão muito preocupados em criar alguma coisa para eles, específica, autêntica, original. Eles estão realmente preocupados em ter alguma coisa que todo mundo tem, porque eles estão naquela fase ainda da questão primitiva de você se identificar dentro de um determinado grupo social. Então eles utilizam, né, a sua residência, o seu comércio ou qualquer projeto que você esteja se desenvolvendo para poder atender essa necessidade de reconhecimento e de identificação dentro de um grupo. Então essa abordagem você vê os profissionais inclusive trabalhando de forma repetitiva e aí você olha assim os projetos dos profissionais, eles têm basicamente utilizam os mesmos recursos, tem formas ali que você olha e você fala, esse projeto é do profissional tal. Fica muito fácil para a gente fazer essa identificação. Né? Então é um trabalho clássico.
Da mesma forma, eu poderia dizer que os edifícios de apartamentos, que são todos muito semelhantes, essa questão da produção em massa de habitação para venda, ela não utiliza muitos recursos da arquitetura para ser desenvolvida. Na verdade, ela é bem essencial, ela é bem básica, por isso que eu chamo ela de clássica. Bom, e aí uma outra abordagem, né, é a questão comportamental e humanística. É onde eu apresento a ênfase nas pessoas, o cliente está preocupado ali com o seu bem-estar, com o bem-estar dele mesmo, da sua família, os conceitos como hábitos, costumes, cultura, estilo de vida, relações intra e interpessoais, as experiências dele, as viagens que ele teve são muito importantes, os lugares que ele trabalhou, enfim, passou essas importâncias que ele vai dando em relação a lembranças, memórias e até mesmo em relação às próprias pessoas que convivem com ele, os lugares que ele visitou, são muito importantes. Uma outra questão que eu costumo observar muito, que vai dar foco para essa outra abordagem, que eu chamo de estruturalista, é a questão de relacionar a edificação com o ambiente, ou seja, com o entorno. Então a pessoa ela começa a ter um foco para a questão mais do bairro, da comunidade ou do local onde ele está. Então é interessante porque muita gente, se vocês perceberem, estão preocupada só com a sua própria edificação. Outras estão preocupadas com o comportamento da pessoa, a gente já vai para a segunda abordagem. A terceira já está preocupada de forma estrutural, que eu também poderia chamar de sistêmica. Então ela começa a perceber que aquela edificação que está sendo projetada, ou aquela praça que está sendo projetada, ela vai servir para um grupo e ela impacta o meio, ela impacta o entorno onde ele está, ela transforma e é transformada ao mesmo tempo. Então essa terceira abordagem eu chamo de estruturalista ou sistêmica. A quarta abordagem, que eu vou chamar de neoclássica, é a ênfase encontra-se nos objetivos. O foco está no resultado. Então, é o que o cliente espera do projeto ou o que ele espera daquele edifício. Então, ela vai valorizar o papel do arquiteto, ela vai se basear no cumprimento dos objetivos, ela é muito alinhada com relação às normas, muito preocupada em relação à própria eficiência. A aplicação prática desse modelo, pessoal, pode ser observada, por exemplo, na busca do significado ao alcance dos resultados, que vem sendo normalmente encabeçada pelo arquiteto. Então, nessa abordagem, o cliente dá valor, por exemplo, para aquelas temáticas que vocês ouvem falar aí na internet ou que vocês já tiveram até contato com elas. A questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, o Feng Shui, a neuroarquitetura, a biofilia, a arquitetura viva, bioarquitetura, arquitetura bioclimática, permacultura, interseccional, enfim, olha só. Então a gente traz aquela atualização da arquitetura clássica, incorporando novos temas, incorporando aí questões que vão ser focadas nos resultados. Então, o que eu espero desse projeto? O que eu quero alcançar? O que eu quero ter de resultado? E a partir disso eu utilizo uma série de ferramentas para alcançá-los e, enfim, já surgiram aí no campo da arquitetura e também do urbanismo uma série de especificações em relação a isso. Então, esse cliente, ele está focado no resultado. Uma outra abordagem que eu também utilizo, que às vezes eu percebo que o cliente está mais preocupado com os custos, ele está mais preocupado com os recursos, seja ele financeiro ou material. Esse cliente, ele está sempre ali na questão racional e também na questão da economia. E aí é importante que você perceba isso, porque não adianta você trazer outras questões, porque esse cliente está focado nesse ponto que é fundamental. A aplicação prática desse modelo pode ser observada na maioria das situações cujo foco está voltado mais para a função principal que a edificação tem do que no seu significado, ou como vocês gostam de chamar, né, que não sou muito adepto disso, a questão do conceito que a edificação vai ter. Tá? A outra abordagem, que é a sexta, é a do desenvolvimento pessoal. Tem aquele cliente, a casa é uma ferramenta para que ele possa alcançar o seu desenvolvimento pessoal. Ele já está lá no quarto nível da torre da pirâmide, então a edificação ela já vem com um sentido mais de descoberta, de se encontrar, de ter o seu próprio espaço, de desfrutar desse espaço. Então, nessa abordagem, a ênfase é a pessoa, mas é a pessoa do cliente e o processo que ele está vivendo naquele momento da vida dele. A sétima abordagem é o interdisciplinar.
ela agrega e interage conhecimento de outras ciências e possui uma abordagem territorial com análise na dinâmica de diversas outras áreas. Então, aquele cliente que conhece um pouco de tudo e ele está ali trazendo tudo isso para dentro daquele projeto. O pessoal do urbanismo está mais acostumado com isso, então ela vai considerar não só a questão do edifício em si, mas vai fazer uma análise macro da questão econômica, social, cultural, política, ecológica. Então a gente pode observar que essas questões, elas são trazidas para o projeto e elas contribuem muito com o desenvolvimento dele, e eu adoro essa questão da transdisciplinaridade, vocês já perceberam isso. E esse cliente tem este perfil e é importante que você, arquiteto, conheça um pouco sobre isso para que você possa alcançar então o sucesso no desenvolvimento do seu projeto, ou até mesmo você, profissional da construção civil, que esteja executando um serviço para esse cliente. Tá? Por último, eu vou falar da nova arquitetura, com uma abordagem totalmente voltada para a questão tecnológica e da informação. Esse cliente ele é antenado, ele sabe de tudo um pouco, ele tem uma imersão nas mídias, nos jornais, em meios de comunicação, ele tem informação fácil, rápido, e isso exige de você, profissional, também uma dedicação em uma série de informações para você estar ali alinhado com ele tete a tete, senão ele vai estar sempre um pouco à sua frente e vai ficar um pouco insatisfeito com você. Quando eu percebo que o meu cliente tem muita informação, eu já consigo prever que eu vou também precisar me dedicar muito às pesquisas e na busca de novas tecnologias para poder atendê-lo, porque ele está sempre à frente. Então é muito importante que você consiga captar e você consiga trabalhar alinhado com ele. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu sou um profissional transdisciplinar. Eu vou beber na fonte de outras ciências para poder construir a minha própria forma de trabalhar e as minhas múltiplas abordagens. Tudo isso é importante, por quê? Porque isso faz com que eu consiga me aproximar ainda mais do meu cliente e eu consiga desenvolver um trabalho mais próximo e familiar dele. A arquitetura tem essa missão e é importante que os profissionais da construção civil percebam isso. Quer dizer, nós precisamos ser meio camaleão, a gente precisa ir se adaptando se a gente quer ter sucesso dentro do nosso ramo, dentro do nosso meio e na prestação dos nossos serviços. Bom, por hoje é isso. Não se esqueçam que na próxima quarta-feira eu vou ter uma live com a nossa querida amiga e psicóloga, doutora Juliana Filipim. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de como melhorar os nossos relacionamentos, não só com os nossos clientes, mas também com os nossos colaboradores, fornecedores, parceiros. É muito importante que vocês estejam lá com a gente, que vocês possam enviar suas perguntas, vocês vão poder interagir com a gente e assim a gente vai enriquecendo ainda mais, trazendo mais informação, conhecendo um pouco mais desse universo que é a construção civil, e a gente vai se ajudando, porque a ideia desse cacho de banana é isso. Ok? Se você gostou desse vídeo de hoje, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com seus contatos e a gente se vê quarta-feira na live, ok? Abraço e boa semana para todo mundo.